Legal, pessoal. Então chegamos no terceiro domingo dessa série Surpreendidos pelo Amor, série extremamente desafiadora dentro do nosso tempo de superficialidade, né? Nunca se ouviu tanto falar a palavra fake, né? A palavra fake é uma palavra extremamente desafiadora no que diz respeito ao cristianismo. Porque fake nada mais é do que aquilo que é falso. Inclusive a nossa série de novembro, nós vamos usar essa palavra para fazer um contraste em relação à fé. Né? O que é fake e o que é fé. O que é vida verdadeira aos olhos de Deus e o que é uma vida falsa, aparente. Então, na era da superficialidade, ser surpreendido por um amor verdadeiro é algo extremamente valioso para nós. No primeiro domingo, o Anderson abriu a série usando o tema da parábola do filho pródigo para fazer um contraste entre a religiosidade e a vida com Cristo. E esse quadro que ele usou desse pintor famoso, Rembrandt, fala a respeito de um filho que voltou e de um pai que o recebeu da maneira como ele estava. Ou seja, essa parábola vai fazer um contraste entre o filho que ficou e que amou a família, o pai que se doou, em relação ao filho que se foi, né? Mostrando que é assim que Deus nos ama e nos recebe. Não existe nada que eu possa fazer a mais ou a menos que mexa com Deus, o nosso Pai, e faça com que Ele nos ame mais. Ele já nos amou. E eu achei interessante esse último slide que o Anderson pôs, porque fala a respeito do filho mais novo que reconhece que está perdido, porque saiu e gastou tudo e foi viver com os porcos, e depois volta arrependido. Mas o filho mais velho, que muitos acham que esse é o cara bom, esse é o religioso, esse é o cara que é o exemplo, né, do cristão, ele não percebe que também a atitude do coração dele denota uma perdição também, está perdido também. Ou seja, ele não sabe que está perdido, mas a sua vida, as suas atitudes demonstram isso. E faz um contraste com a religiosidade. Irmãos, é muito utópico nós pensarmos que existem milhões de cristãos em tantas igrejas reunidos nesse horário em outros que estão dentro da igreja, mas estão perdidos. Para mim, me causa até taquicardia pensar nisso, porque é estranho, né? Mas a religião tem esse poder. Mas através da parábola, Jesus surpreende, né, os seus discípulos, os seus ouvintes, para mostrar que amor e graça ultrapassam qualquer limites ou estacas da existência humana. E foi isso que o Anderson trabalhou. Domingo passado, o Oséias falou a respeito desse ser surpreendido pelo amor na imoralidade, né? E aqui nós vamos um degrau mais profundo, né, a respeito dos erros, né? E aqui nós temos uma foto do texto que Oséias trabalhou quando Jesus ele se depara com uma mulher conhecida como uma mulher adúltera, que foi surpreendida em adultério. E a conclusão do Oséias, na semana passada, no domingo passado, é que não importa a gravidade do seu pecado ou da humilhação pública que você possa estar sentindo ou passando. Quando você é alcançado pelo tribunal divino, a misericórdia e o amor é a regra para os que se apresentam diante de Jesus. Ou seja, não importa o que você faz. Deus te ama. E aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais hoje nesse conceito de amor e no que diz respeito à desistência. E aqui é o nosso tema deste domingo, né? A desistência e a vida. Eu quero convidar você a abrir o Evangelho de João, no capítulo de número 21. Já lemos nessa liturgia duas partes desse texto, um longo texto, mas
um texto extremamente profundo e com muitas implicações. Só para que você tenha uma ideia do cerne dessa passagem, o capítulo 21, verso 3, a palavra de Deus narra assim: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Isso aqui para mim é o versículo-chave dentro do nosso subtema de existência. Porque Pedro, um seguidor de Jesus, havia visto seu mestre ser preso, morto e sepultado. Ele volta para sua vila sem esperança nenhuma de nada e diz: olha, para mim acabou, eu vou fazer o que eu sei fazer, vai pescar. Ele desiste da caminhada. E eu quero projetar aqui a cena para que você veja um pequeno vídeo de como é que foi essa dinâmica desse texto que nós vamos nos aprofundar nessa manhã. Percebam. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois de seus discípulos. Eu vou pescar. Também nós vamos contigo, disseram eles. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada pescaram. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Filhos, tendes alguma coisa de comer? Não temos nada. Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica como estava limpo e lançou-se ao mar. Trazei a mim os peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou um pão, e deu-lhes também o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Legal, pessoal. Essa é a primeira parte do texto. E é interessante nós pensarmos que essa cena é extremamente encorajadora. Porque se existia uma desesperança, um senso de desistir de tudo, Jesus aparece pela terceira vez e grita lá da praia: filhos, tendes alguma coisa de comer? Jesus, ele mexe com o mais básico e basilar da vida de um ser humano, que é a comida e a bebida, que é o que vai gerar energia para viver e caminhar. E essa cena é só o início dessa passagem que vai fazer com que
Pedro refaça a sua vida e seu caminhar e se torne um dos grandes homens na história. Pensar que em meio às tensões nós pensamos em desistir é algo que nasce ou que emerge em nosso coração no meio do seu tempo todo. É na vida, é no casamento, é com filhos, é no trabalho. Quantas vezes já passou na sua mente em desistir de alguma coisa? Mas não importa o que nós sentimos, o que importa é que Jesus Cristo não desiste de mim, de você. E essa é a fonte propulsora da vida e da fé. Nós vamos ver que Jesus, nessa manhã, nos convida a desenvolver a fé, desnudando as nossas limitações e nos convidando a experimentar provisão e graça o tempo todo. E é isso que me constrange, porque se Ele esperasse de mim algo bom para então me abençoar, certamente nada aconteceria. Mas Ele vai ao encontro da desesperança e aparece nesse cenário na praia e faz com que os olhos desses homens se abram. O contexto nos mostra isso, irmãos, que Pedro é igual a mim e a você. Porque, embora desistamos de fato de muitas coisas na vida, Jesus não desiste de nós. E assim como Ele amou Pedro e os seus discípulos, Ele te ama e me ama profundamente. E é isso que mexe com as nossas entranhas, ou deve mexer, porque Ele nos amou. Quem é Pedro aqui? Pedro é filho de João, pescador. Naquela época empresário da pesca no Mar da Galileia, sócio de Zebedeu, pai de Tiago e João, irmão de André de Betsaida. Era um homem casado, morava em Cafarnaum. Era um homem letrado, mas com um espírito de liderança notório. Pedro agregava, Pedro juntava, Pedro impulsionava. Como diz hoje em dia, era um homem polivalente, né? Pedro era um homem articulado. Pedro era o cara que estava sempre à frente. Pedro era um homem, irmãos, que fazia com que as pessoas se movimentassem. E por ser líder nato antes da morte de Jesus, os evangelhos narram ele face a face com Jesus. Ele é o homem, e quando Jesus começa o seu ministério, e as pessoas vinham atrás dele, Jesus, ele está nesse mar, onde tinha empresa de pesca, e as pessoas se amontoavam, e propositalmente, Jesus vai a Pedro e fala: Pedro, afasta o barco. Jesus passa a ensinar aquela multidão no seu púlpito andante no mar, né, que era o barco. E aí Jesus convida Pedro a jogar a rede. E Pedro, como eu e você, fala: Senhor, pesca, eu não tenho. Essa hora não vai pegar nenhuma bainha. E Jesus pede que ele lance a rede. E ele, como eu e você, diz: olha, sob a tua ordem eu jogarei, mas por mim eu não jogava. E ele lança a rede, e ele puxa, e ele se joga diante de Jesus e diz: ele é um homem extremamente de pouca fé. Interessante esse cenário. Se inicia com uma pesca e pós-ressurreição no mesmo cenário. Jesus está lá para convidar a Pedro a viver um novo tempo. Só que eles estavam tão impactados, irmãos, com aquela situação, que o texto diz que eles nem ousavam dizer que era o Jesus o Mestre. Mas Jesus havia preparado uma refeição. E é nesse cenário, irmãos, depois de que ele aparece a terceira vez, pós-pesca milagrosa, que o grande encontro de Jesus e Pedro acontece na praia. O cenário estava preparado. De onde caístes, Pedro, será restaurado.
E Pedro, decepção atrás de decepção, depois de andar 100 quilômetros, depois de desistir da vida, voltar a pescar e passar uma noite horrorosa sem pegar nada, Jesus aparece e convida para um novo tempo. E aqui é o ponto nevrálgico, irmãos, da passagem. Quando nós pensamos que não existe mais nada de ruim para acontecer, é aí que o Senhor começa a agir em nossa vida. Porque ainda quando temos poder e posse, podemos dar as cartas, o Senhor não é tão Senhor assim. Mas quando nada acontece, quando não existe mais solução e esperança, aí sim o Senhor da esperança se faz presente. E é interessante pensar de que Pedro participa desse projeto de Jesus sem medo e sem reserva. Pedro estava sempre ao lado do Mestre. E é interessante que Pedro é um homem que Deus escolhe e coloca em sua boca as palavras mais profundas das Sagradas Escrituras. É de Pedro que vem a expressão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em meio a tantas tensões e dúvidas, o Senhor usa Pedro para descrever quem é o Filho de Deus. É interessante que o próprio Pedro, quando Jesus está no jardim de Getsêmani, e Jesus já havia avisado que ele seria pego, levado para o Sinédrio para ser julgado, para ser preso, para ser morto. E quando os guardas chegam, Pedro é o primeiro a ir à frente. E ele é tão ousado, ele é tão colérico, ele vai de maneira tão intensa proteger Jesus que o guarda pega e Pedro corta a orelha de mal. E Jesus, então, ele pega a orelha no chão. Olha a cena, irmãos, que o Evangelho narra. Ele vai até o guarda, coloca a orelha, faz um milagre na mistura, e leva a orelha. Você não entendeu que não é assim? Que é necessário que eu vá? Por amor? Um pouquinho antes, Pedro diz: eu estou contigo até o fim. E Jesus diz: Pedro, não é assim. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quando é preso, ele é levado lá no Sinédrio. Pedro é reconhecido e ele nega Jesus 3 vezes. Na terceira vez, e ele cai profundo quebrantamento e dor e tristeza amarga, porque ele lembrou do que o Mestre havia dito. É a partir daí que Pedro fala, já na toalha, e fala: meu, chega. Quando ele vê o Mestre entregar o seu Espírito ao Pai, de fato ser sepultado, ele volta para a vida sem nenhum tipo de esperança. Irmãos, é nessa hora que Deus se faz presente e o grande encontro acontece. Jesus aparece na praia, Pedro percebe, se lança na água. Um homem de tamanho nível de comprometimento com o Filho e com a causa da missão. Um homem intenso, um homem superlativo mesmo. Ele não era só o Pedrinho ou o Pedro, ele era o Pedrão. Ele estava com Jesus em todos os momentos. E é nesse cenário de refeição que a grande conversa acontece. E eu quero trazer 3 lições para nós nessa manhã. O grande encontro acontece quando o Mestre desvenda as nossas limitações. Eu não sei se você já algum dia chegou diante de Deus e falou: Senhor, eu não consigo. Eu não posso. Eu não faço. A minha limitação é evidente, Pai. Me ajuda. Tem misericórdia. E eu acho que essa é a primeira cena. O verso de número 3 que nós já refletimos no início diz: vou pescar. Ou seja, Pedro demonstra a sua instabilidade é notória. A sua
impotência é evidente e isso traz a ele um senso de frustração e desesperança. Pedro, você me negou e negou mesmo. E não foi uma vez só, porque de repente uma vez pode ser um equívoco, né? Tem que ser 3, para você de fato entender que você falou não para mim 3 vezes seguidas. Você, na hora que você deveria se mostrar como realmente um representante da fé e da missão, você falou que não era. Irmãos, quantas vezes nós falamos não para Deus, com a nossa vida, com as nossas atitudes? É todos os dias. Somos pecadores, somos falhos, mas é necessário que eu e você a gente entenda isso e que seja desnudado as nossas limitações, para que possamos realmente nos entregar de verdade. O texto mostra isso. Eles não pegaram nada. Ou seja, você não é tão bom assim, Pedro, como pescador. Se não for a minha graça, se não for a minha ação, como assim passa-se uma noite e não pega nada, e aí sob uma ordem de alguém que aparece, joga a rede e você puxa um cardume de 153 peixes? Grandes peixes? Ou seja, Pedro, a sua limitação é notória e evidente. Nos ensinando, irmãos, que dentro dessa memória de negação 3 vezes seguidas, é legal esse número nos evangelhos, há uma memória também de declaração de amor. A limitação, ela é latente e interminável. Pedro nega. Mas também é uma afirmação de amor profunda de Jesus. 3 vezes aqui tem a ver com absoluto. Pedro acaba de negar o mestre 3 vezes. Daniel orou 3 vezes. Jesus separou 3 momentos de oração antes de entregar a sua vida para ser morto. Pedro, então, negou Jesus 3 vezes. E aqui, irmãos, eu quero fazer você refletir que o nosso nível de comprometimento com Deus, com o reino, revela o nosso nível de maturidade. Eu vou ler de novo. O nosso nível de comprometimento com Deus e com o reino revela o nível de maturidade. Você quer saber se alguém é maduro na fé? Veja o nível de comprometimento da pessoa com a missão. É evidente isso, irmãos. A nossa vida é uma afirmação de amor em termos absolutos. Ou nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a força, de todo o entendimento, e amamos o próximo, ou nós não somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Porque ser discípulo do Mestre é andar como ele andou, e nós não andamos como ele anda, ou como ele andou. E quando nós não andamos como o Mestre andou, nós estamos negando. Portanto, aquele que vive intensamente segundo Jesus, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é o que me ama. Versículo profundo, irmãos, que desnuda as nossas limitações. Por que sempre nós andamos como o Senhor quer que nós andamos? Nós andamos segundo a nossa própria vontade, sobre os nossos desejos. Ah, não, hoje eu não quero fazer nada. Hoje eu não quero. Hoje eu vou fazer o que eu quero. Agora, fazer o que eu quero é fazer o que o Mestre quer de mim. E aí nós vamos entender que maturidade, irmãos, nada mais é do que comprometimento. Portanto, é necessário que eu e você entendamos que somos extremamente limitados. Aqui é o cerne da fé, irmãos. Aqui é a ideia de Gênesis 3, que estamos realmente separados do Senhor, e por amor Ele envia o Filho para morrer por nós e nos reconectar a Ele. Aí sim nós vamos começar a progredir na fé, andar em novidade de vida e crescer em uma maturidade. Enquanto isso não acontece, enquanto você não entende que você é extremamente miserável, fraco, nada poderá acontecer.
Mas a segunda parte dessa reflexão é que o grande encontro acontece quando o Mestre nos chama pelo seu amor. E essa graça irresistível, esse chamado eficaz, é um encontro que gera vida. Mas que amor é esse, irmãos? E aí eu quero que você acompanhe comigo a partir do verso 15. A partir do verso 15, a palavra de Deus diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide de minhas ovelhas. É interessante, irmãos, nós pensarmos que esse amor é um amor que Jesus faz, ele fazer a lembrança de tudo que ele havia passado, né? A mesma memória de negação agora é a memória de afirmação. Jesus prepara o cenário para confrontar ele: da onde você caiu, eu te restaurarei. Eu quero que você preste bastante atenção nesse ponto, porque a diferença desse amor aqui, ágape, o amor filéu, esse jogo de palavras que Jesus faz ao questionar ele 3 vezes sobre amor, tem todos sentidos, porque, irmãos, essa expressão tu me amas é extremamente importante, porque é a ideia desse amor que para nós é um amor ilimitado, do alto para nós, mas que de nós para o Senhor não é tão assim. Ou seja, nós usamos no português, na língua portuguesa, essa palavra amor. Que amor é esse, né? Esse amor do dia a dia. É o amor que ama um cachorro, é o amor que ama comer um sandubão, né? Quando está com fome. Aí eu amo comer salada. Né? Esse amor ele foi descaracterizado na caminhada nossa, no dia a dia. É o amor, eu amo a cidade de Atibaia, é um clima tão gostoso. Eu amo a minha mãe. Mas esse amor é um amor até que ponto? Nesse calor que vai chegar, eu amo ar-condicionado. É o amor da coisa, é o amor do tirar proveito, é um amor limitado. Mas o amor aqui, no jogo de palavras de Jesus com Pedro, nessa refeição, e é necessário a gente entender que na palavra de Deus, no Novo Testamento, existem 4 tipos de amor. Um amor que é o amor histórico, que é o amor da coisa, né? Do ar-condicionado, do cachorro, eu amo futebol. Esse é um tipo de amor. Tem outro tipo de amor que é o amor eros, né? Que é o amor do homem e da mulher, do macho e da fêmea, é o amor do relacionamento sexual, é o amor que pega fogo de verdade, né? E aí tem os outros 2 tipos de amor, que é o amor que Jesus faz esse jogo de palavras. Que é o primeiro, é o amor ágape, é o amor divino, é o amor puro, é o amor de Deus para conosco, é o amor que se dá, é o amor que se sacrifica, é o amor que perdoa 70 vezes 7. É o amor, irmãos, do eterno para com o Filho. É o amor que se entrega de verdade, o amor ágape. Mas tem o amor filéu, que é o amor de caminhada. É o amor que eu sinto pelo Jonatas, meu parceiro. Vamos caminhar, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. É o amor da amizade. É o amor, irmãos, da companhia. É o amor que, se você é amigo mesmo, não precisa fazer força, é amigo. Não é aquela coisa assim, você me liga, não sabe se me ama. Não é esse tipo de amor. É um amor que não importa o tempo que a gente fique longe, é parceiro, é amigo, é amor. É amor filéu. E é nesse contexto, irmãos, de amor e amizade, é o prazer de estar junto,
de que Jesus faz então esse contraste entre o amor que se entrega e o amor de amizade. E ele diz: apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas, o meu rebanho. É o amor que faz com que você faça no tempo ordinário, no extraordinário. É aquele amor que pela missão e pelo reino eu dou. É esse o amor que Jesus quer ressaltar a Pedro. E interessante, irmãos, que esses movimentos assertivos de Deus em nossa direção, isso sim é sobrenatural. É a ideia de que ele chega na beira da praia, ressurreto, e ele grita: filhos! Ele não vai chamar: vocês são os pecadores, vocês lavaram lá, vocês me abandonaram. A gente poderia fazer isso no momento que eu mais precisei era vocês. Jesus de lado. Ele olha para esses homens e diz: filhos, eles estão aqui. Não desistam. Eu estou aqui, filhos amados. Olha que coisa mais profunda e linda, irmãos, que entranha. Jesus não desiste de você, ainda que você desanime, se indigne, volte a errar, ainda que você desista de você mesmo, Ele continua te amando, porque o amor parte dele. Não é nosso, é o amor do alto, é o amor de entrega, de salvação, o amor que gera vida, gera força. E aí, irmãos, nós vamos para o terceiro ponto. Ele desnuda as nossas limitações, ele nos chama pelo seu amor, mas o amor do Mestre nos ensina não só a rendição, mas desfrutar então da sua graça. O verso 19 diz: Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então ele lhe disse: siga-me. Depois das três afirmações de amor e negação, Jesus então vai dizer: Pedro, você é meu filho amado, você vai viver, você vai ser usado. E o texto diz aqui, irmãos, a partir do verso 19: com isso, em verdade, verso 18, em verdade te digo que quando eras mais moço, te vestia a ti mesmo e andavas como querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Com isso, ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E havendo dito essas coisas, ele ordenou: segue. E Pedro, virando-se, viu que o que acompanhava o discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que havia sentado perto de Jesus durante o jantar, perguntara: Senhor, quem te trairá? Ao vê-lo, perguntou Pedro a Jesus: Senhor, o que acontecerá com ele? Com João, discípulo amado? Jesus lhe respondeu: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Ou seja, Jesus, depois de confrontar Pedro quanto ao amor, e por isso que ele se constrange, porque ele pergunta 3 vezes. E aí nós vamos entender agora esse jogo de palavras de negação que Jesus queria fazer com Pedro. Queria alertar ele que o seguir ao Mestre, o viver em missão é muito mais do que uma declaração, é a própria vida. E a ideia de: puxa Jesus, eu te curto de montão, Jesus é nosso rei, vamos para a marcha, que legal, é muito mais do que isso. É ser o discípulo da vida, de entrega, de fato, de ir até o fim. É o morrer para mim mesmo, é o negar o meu eu. E aquele homem, Pedro, um homem tão forte de personalidade, ele diz a Jesus: Jesus, eu honestamente achei que te amava com amor ágape, o amor de entrega, mas eu somente sou teu amigo, eu não consigo.
Eu não consigo me entregar como eu gostaria, por isso eu te neguei. E esse é o constrangimento dele. É a mesma coisa como se Jesus perguntasse para mim hoje: Fabiano, você me ágape? Claro que não, irmãos. Eu não consigo. Eu sou frágil. Sou pecador. E aí vem a segunda pergunta: você me ágape mesmo? E no original, Jesus ele só muda o termo de ágape para filéu na terceira pergunta. Então tá bom, Pedro, já que você não me ágape, pelo menos você me filéu. E aí ele se quebranta, ele se entrega. Agora sim, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu sou de filéu. Eu não consigo me entregar. Isso vem de ti. Eu não consigo esse amor profundo, só tu, Senhor, me ágape. E aqui, irmãos, é essa a ideia. É por isso que às vezes a gente não consegue perdoar um irmão, uma pessoa, um cunhado. É por isso que a gente não consegue deixar um maço de cigarro. Por isso que a gente não consegue deixar a vida devassa. Porque nós somos miseráveis mesmo. Por isso que eu não perdoo o meu pai, o meu marido. Eu não sou capaz de perdoar ninguém, Senhor. Eu vou lhe dizer a verdade. Eu não consigo fazer nada sem ti. Dar nenhum passo. E por isso a necessidade da cruz. É a cruz do Filho que nos capacita então a perdoar pela cruz. Eu me lembro até hoje, eu era jovem com outro jovem, lá em Santos, na primeira igreja, e nós tivemos uma reunião de liderança num acampamento. O acampamento estava fervendo, 120 jovens, e aí nós tínhamos todo dia, 6 horas da manhã, um tempo de oração da liderança. E tinha tido uma briga entre um irmão e uma irmã, 2 líderes do acampamento. E naquele tempo de oração, a irmã virou para esse irmão e falou assim: olha, eu quero te pedir perdão. E aí ele virou para ela bem sinceramente e falou assim: olha, eu por mim mesmo não te perdoaria, porque você é insuportável. Mas eu preciso te perdoar, porque a cruz me insta a te perdoar. Então em Cristo, pela cruz, eu te perdoo, porque se fosse por mim, eu não te perdoaria. Essa relação aqui, esse amor, que é um amor que só consegue pela pastora, eu não perdoo. Aí a dúvida: será que realmente entendeu e foi perdoado na cruz do Calvário? Como assim agora não quer estender esse perdão? Não tem como, irmãos. Aquele que foi alcançado perdoa, porque foi alcançado pelo perdão. Então é esse jogo de palavras que desnuda Pedro e que chama-o por amor, para então agora desfrutar de um novo momento. Então, queridos, a ideia aqui é negar a nossa própria vontade. É a ideia, se necessário for, ter que largar o meu eu, largar o que eu mais gosto e me jogar como Pedro, me lançar de cabeça ao encontro do Mestre, porque é só nele que eu consigo então, a partir de então, caminhar. Ou seja, queridos, é a ideia de que Jesus, com ele, nós conseguimos atravessar o deserto. E interessante que o amor de Pedro, ele é extremamente imperfeito e insuficiente. E Pedro então brada: Senhor, o Senhor sabe que eu não te amo. E Jesus diz: ufa, Pedro, até que enfim, agora você chega onde eu queria. Até que enfim. O problema, irmãos, é que Pedro, como nós, é que nós achamos que amamos, que conseguimos. E aí, numa situação extrema, aí nós nos rendemos, porque nós não conseguimos. E aí é necessário prega, quebrantamento. E essa é o grande ponto de tensão de hoje. Nós vivemos um cristianismo meramente religioso nos nossos dias. As pessoas vão à igreja, mas elas não se entregam no centro. Elas estão todos os domingos ouvindo a palavra de Deus, mas essa palavra não passa da mente, do coração para a ação. E esse é o religio, esse é o espírito religioso que permeia o cristianismo de hoje.
É a religião do domingo, é a religião do sagrado, é a religião legalista, da lei. Se eu fizer isso, eu faço isso, consigo isso, isso e aquilo. Mas Jesus não nos chama para a lei, irmãos. Jesus nos chama para desfrutar de graça, de vida. Por isso que ele fala para Pedro: Pedro, você vai passar por isso, por isso, por isso. Você vai morrer desse jeito, mas siga, caminhe comigo, viva em mim. Então, irmãos, esse é o grande problema do legalismo, do moralismo, da religião farisaica, pois fomos criados e programados para sermos o cara. Nós criamos os nossos filhos hoje para ser o melhor médico, para ser juiz, para ser um bom funcionário, para ganhar dinheiro, para ser o cara. Agora eu te pergunto: você criou o seu filho para quê? Para ser um grande instrumento das mãos de Deus? E se ele for um mero secretário, que ele seja um bom secretário para a glória de Deus? Se ele tiver que ser um motorista, que ele seja um grande, se ele tiver que ser um gari, que ele seja um grande gari para a glória de Deus? O nosso parâmetro social hoje é utópico diante do Evangelho. As pessoas criam os filhos para serem o cara aí fora, mas não levam os filhos à cruz para serem servos e viverem para a glória de Deus. Esse é o grande dualismo do nosso tempo. Ou seja, o melhor funcionário, o melhor patrão, o melhor jogador, o melhor crente, o melhor profissional, tudo de maneira perfeita, ganhar dinheiro, ser do jeito perfeito. Nós somos programados e programamos os nossos filhos para a perfeição. Por isso que eu escrevi aquele WhatsApp esses dias, se eu não me engano ontem, essa ideia da performance. Se você não tem uma boa performance no seu trabalho, no seu casamento, você não é nada. Hoje as pessoas vivem de performance. Jesus nos chama sempre a negar o nosso próprio eu para andar com Deus. Então, irmãos, o Evangelho é a arte do encontro e da graça. Jesus orienta a mim e a você a confiar nele, experimentar a sua graça, pois ele nos acolhe da maneira como estamos. Deus nos convida para viver e desfrutar de um novo tempo nele. Ou seja, Deus nos ama, irmãos, o suficiente para nos impulsionar a viver da maneira como nós estamos e somos. E essa ideia nos traz verdadeiramente ou arrependimento ou entristecimento. E aqui é interessante nós entendermos, porque arrependimento é você compreender a tua limitação e se render. Entristecimento é você pecar e falar: puxa, pequei, que coisa, hein? Tá bom, mas Deus é amor, Deus perdoa, então não vou pecar de novo. Vou viver da mesma maneira de novo. Então não se arrepende, se entristece, porque arrependimento é mudança de vida. Não tem mais como viver da mesma forma. E aí, queridos, eu quero te fazer pensar, já indo para a conclusão, de que esses discípulos, eles passam por frustrações e isso gera dúvida em seus corações, desvendando as suas limitações, as suas vulnerabilidades, momentos de incerteza, de instabilidade, e todo esse mecanismo na agenda ordinária faz com que o extraordinário de Deus aconteça e isso gere surpresa, que faz com que tenha assim então oportunidades, e essas oportunidades é o cuidado gracioso de Deus para a minha vida e para a sua vida. Sabe o que vai fazer você ser diferente? É você entender que existe agora uma oportunidade, através do entendimento que vai gerar uma ação na sua vida. Não, realmente Pedro, a partir daqui, ele foi o grande homem da igreja primitiva. Pedro, ele é restaurado da onde ele caiu, da negação de 3 nãos. A partir de agora: Senhor, eu te amo, não com o teu amor, mas eu te amo porque agora eu entendo quem eu sou. E aqui, queridos, a partir dessa reflexão, eles sobem com um novo tempo e
e para uma nova realidade. Essa cena que nós refletimos é a cena anterior à grande comissão. É a partir daqui que Pedro vai experimentar. E eu uso a frase do Philip Yancey para que você entenda que Deus não nos ama o suficiente para nos aceitar como somos, mas nos ama demais para permitirmos que não continuemos os mesmos. Ou seja, Deus te ama, que bom saber disso, mas Deus te ama tanto que Ele não quer que você continue da mesma forma. Deus quer te fazer crescer, amadurecer. E foi isso que Jesus teve nesse encontro com esses homens. E a partir daqui, então, Ele sobe para então comissionar esses homens a ir até os confins da terra, proclamando o Evangelho Salvador, o Evangelho da graça. Percebam nessa cena aqui, irmãos. Eu vou preparar um lugar para vocês. Vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todos os povos. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E saibam que eu sempre estarei com vocês. Sempre. E saibam que eu sempre estarei com vocês. É uma das cenas mais lindas da minha vida. E é por isso que eu vivo e existo e quero caminhar e criar os meus filhos e viver para a glória de Deus.